Boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes nesse webinar sobre inovar na Europa para pesquisadores, inovadores, startups, empreendedores do Brasil. O objetivo é fornecer informações iniciais a quem tem interesse no mercado europeu ou quem deseja colaborar com pesquisa e inovação europeia. Isso independentemente das suas áreas de atuação. As apresentações que vocês vão ver hoje estão disponíveis no site da Euraccess para usá-las como referência. Inclusive, algumas delas trazem mais informações do que vão ser mostradas devido ao tempo. Esse webinar tem duração de 1 hora, é organizado por Euraccess Brasil. Hoje temos a honra de receber os nossos parceiros do Enrich Brasil, que vão ser os palestrantes principais. Eu queria agradecer ao Felipe Cassapo pela presença e também pela participação do Leonardo Garnica, que vai começar esse webinar de forma excepcional. Vamos começar pelo depoimento do Leonardo, que é gerente de inovação da Natura, que vai compartilhar a sua experiência inovando, trabalhando com europeus e organizando um desafio global que a Natura organizou sobre pesquisas avançadas para substituir as embalagens na produção mundial da Natura. A apresentação do Leonardo será seguida, então, da apresentação do Felipe Cassapo sobre inovar na Europa, ferramentas para ajudar e dicas de como fazer isso, por que fazer isso. Depois voltarei a apresentar rapidamente uma oportunidade de fomento para vocês participarem de projetos internacionais com parceiros europeus e do mundo todo, projeto de pesquisa e inovação, graças aos fomentos das ações Marie Skłodowska-Curie. O nosso objetivo é ter, no final, no mínimo 25 minutos para responder às suas perguntas. Então, peço, por favor, que guardem as suas perguntas para compartilhá-las no final dessas apresentações. Muito obrigada a todos pela participação. Eu vou dar a palavra ao Leonardo para compartilhar da sua experiência. Olá a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no webinar. Obrigado, Charlotte, pela introdução. Eu vou, então, compartilhar algumas informações sobre a nossa experiência ao longo desses rápidos slides que eu vou compartilhar com vocês. Então, me deem alguns segundos. E queria só pedir ajuda, que eu não consigo parar de compartilhar minha tela. Juliana, você consegue? Aham. Ah, pronto. Fica à vontade, Leonardo. Certo, agora estou conseguindo compartilhar. Não estava dando antes, mas agora já deu. Muito bem. Então, sou Leonardo, gerente de inovação da Natura. Estou há 10 anos na empresa e nós temos uma atuação muito forte de inovação aberta. Desde 2001, atuamos nesse modelo de redes, de formação de parcerias, começando lá em 2001 mais no Brasil e a partir de 2005 expandindo para parcerias internacionais. Eu vou contar um pouco mais então na sequência, lembrando que a Natura hoje ela é parte de um grupo chamado Natura & Co, composto pela Natura Holding, que o grupo é a Holding. Nós temos também a The Body Shop e a Aesop. A Natura teve a iniciativa de formação do grupo. O que une esse grupo hoje é a união dessas 3 marcas, mas com uma visão comum, compartilhando o desejo e o compromisso de gerar impacto positivo do ponto de vista econômico, social e de impacto ambiental. E aí, cada uma das marcas tem uma proposta de valor onde esse ponto do impacto positivo é o encontro entre elas, né? Seja falando do bem-estar que a Natura busca promover, onde nós falamos do bem-estar individual e do bem-estar coletivo por meio do autoconhecimento, por meio dos cosméticos e do autocuidado que se estende ao cuidado do outro. A Aesop, que trata de
produtos de altíssima qualidade com uma perspectiva de uso vegetal, natural, e a The Body Shop, que batalha por um mundo mais bonito, né, e trabalha por cada vez mais um impacto, digamos assim, positivo e que evite o uso de animais, criando beleza para o bem, né? Então, nós decidimos lançar o desafio no contexto de que atuamos com parcerias na Europa já há algum tempo. Então, desenvolvemos parcerias na França, na Alemanha, na Espanha e na Holanda. Esses são os países principais. Também Inglaterra, agora me lembro. Em Sheffield a gente teve algumas parcerias lá. Então, nossa experiência de parcerias com a Europa é que a gente sempre encontra um desejo bem genuíno de fato, chegarmos até o final da contratação do projeto, que muitas vezes tem, claro, as suas peculiaridades, as suas negociações jurídicas, mas um desejo claro de consolidar a proposta de projeto em parceria e a execução do projeto. Então, a interlocução com os europeus sempre foi muito boa, nós não tivemos nenhum problema. E um ponto importante que a gente chama atenção é a questão de como identificar um alinhamento de políticas práticas de propriedade intelectual, de como usar os recursos, como prever isso corretamente dentro do cronograma, uma vez que temos questões de câmbio, questões de impostos. Então, tudo isso é importante ser olhado, mas é perfeitamente viável, né? E, neste momento, a gente decidiu fazer um grande desafio global, onde o tema do Zero Waste Packaging ele está realmente, né, espalhado no mundo como um todo. Existem esforços na Europa enormes a respeito desse assunto, e nós, como Natura, temos também o nosso impacto, que geramos como uma empresa de bem de consumo, mas queremos usar a nossa influência, a nossa experiência, os nossos recursos para formar essa grande rede e buscar soluções para diminuir ou zerar os resíduos que nós geramos. Esse é o desafio de inovação aberta que a Natura lançou em outubro. Isso se conecta aqui no contexto das parcerias com a Europa, por meio do Enrich. Nós realizamos um webinar apresentando esse desafio para hubs de parcerias na Europa, para interessados em trazer soluções, propostas de desenvolvimento para este desafio. Então, o foco do desafio, de fato, é mudar uma realidade em que, né, no mundo todo, 1,3 bilhão de toneladas de lixo são geradas aí todo ano, e nós queremos, então, eliminar o waste, o resíduo gerado, por meio de soluções que podem vir desde materiais, então, inovações do ponto de vista de biodegradabilidade, de novos materiais que possam ser eventualmente solúveis, renováveis, e também nós vemos a oportunidade de inovar do ponto de vista das cadeias logísticas. Aí a gente está falando de logística reversa, de economia circular, também da inovação nos negócios ou no modelo comercial, que é como a gente cria mecanismos para que essa rede que já está próxima desse resíduo possa contribuir para a eliminação desse resíduo ou uma espécie de aproveitamento total, né? Então, são essas duas frentes principais de soluções que nós estamos buscando e que apresentamos no webinar para europeus, procurando fomentar, aí, estimular novas parcerias com a Europa. Basicamente, essa é a síntese. Para vocês saberem, nós vamos receber propostas até o dia 8 de dezembro, e aí falar um pouquinho de resultados que tivemos até o momento, né? Hoje completamos aí mais de 150 propostas recebidas. A gente acredita que isso deve aumentar ainda 50% no momento da virada, que é quando de fato a maior parte das pessoas já fazem a aplicação, e nós já temos mais ou menos 12 propostas de europeus dentro deste movimento. Por certo, um resultado dessa interação com os europeus, do webinar e do Enrich, né? Então, quero aproveitar para reforçar o agradecimento pela parceria e o interesse também de vocês em seguir nesse caminho, né, para que a gente aumente o fluxo de troca, informação e parcerias com a Europa. Quero terminar apresentando um breve vídeo que resume o nosso desafio e vou depois ficar aberto para as questões que vocês possam ter, ok? Então, eu vou só abrir o vídeo para que a gente possa participar juntos aqui.
Muito bem. Só um vídeo de provocação, né, para que a gente tenha mais atratividade nas redes sociais e para também provocar aí, estar, enfim, representar um pouco da nossa marca associada a esse desafio. Quero agradecer, então, esse momento da minha fala e fico à disposição de vocês. Um abraço. Muito obrigada, Leonardo. Gostei muito desse vídeo. Vamos divulgar. Espero que tenha mais candidaturas, mais ideias inovadoras de europeus também para trabalhar nesse desafio junto com os brasileiros. Gostaria de convidar o Felipe Cassapo, agora presidente da Enrich Brasil e gerente de inovação da FIEP, para fazer uma apresentação sobre inovar na Europa. Felipe? Olá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Felipe. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Muito bem. Estou compartilhando a minha tela nesse momento. Vocês estão enxergando bem? Estamos. Muito bem. Então, eu quero, da minha parte, novamente, agradecer Charlotte, Leonardo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando, para a gente dialogar a respeito desse tema tão importante, que basicamente a gente une forças com a União Europeia, com a Europa, para a gente inovar. Represento hoje o Enrich, uma associação chamada European Network of Research and Innovation Centers and Hubs, no Brasil, na Europa, que tem o objetivo de acelerar o relacionamento entre o Brasil e a União Europeia para ciência, tecnologia e inovação. Nos próximos 15 minutos, eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, 4 tópicos. Primeiramente, eu quero relembrar, na linha do que o Leonardo muito bem apresentou para nós, os motivos pelos quais é tão importante a gente buscar essa parceria, essa oportunidade de inovar na Europa, que é o desenvolvimento, o crescimento sistêmico. Juntarmos forças, e eu quero mostrar um pouco quais são as oportunidades, quais são as dicas, os mecanismos, o financiamento que nós teremos na Europa, na União Europeia, para pesquisadores, para startups, para inovadores que querem buscar essa parceria. Finalmente, quero colocar o Enrich à sua disposição, para o que for necessário, e a gente construir, portanto, juntos, essa possibilidade de inovar na União Europeia, junto com a União Europeia. Muito bem, então o motivo realmente pelo qual nós necessitamos buscar essa parceria, precisamos inovar juntos, ele é muito óbvio, de uma certa maneira, foi muito bem ressaltado no desafio que a Natura bem colocou. Os imperativos do desenvolvimento que nós procuramos são, de mais nada, os imperativos de buscar um maior bem-estar, de gerar riqueza, de distribuir riqueza, com responsabilidade, num cenário que a gente sabe ser bastante complexo. Num primeiro momento, precisamos relembrar em qual contexto estamos falando de inovação, bem-estar, desenvolvimento. Num contexto de crescimento populacional exponencial. E junto a esse crescimento populacional exponencial, vêm desafios naturais que nós precisamos enfrentar, que são, primeiramente, como alimentar a todos e a todas de forma sustentável. 8 bilhões, futuramente 10 bilhões de seres humanos. Como prover energia suficiente, de forma inteligente e sustentável para todos. Como prover educação de qualidade, para que todos possam crescer e se desenvolver. Como desenvolver empregos suficientes para todos, num cenário de digitalização, de automação, de inteligência artificial. Como promover esse desenvolvimento de forma justa e equilibrada, para que todos efetivamente possam ter chances de trazer o seu melhor e, por meio do conhecimento, da inovação, que antes de mais nada é progresso, a gente desenhar o mundo que a gente realmente deseja. E, finalmente, como endereçar todos esses desafios? Alimentar a todos, dar energia a todos, educação, emprego, enfrentando o cenário da transição energética, da responsabilidade ambiental, buscando a plena sustentabilidade. Todos esses desafios são bastante complexos e não existe outra maneira de enfrentá-los a não ser
por meio da ciência, tecnologia e inovação, e principalmente unindo forças, juntando forças. E aí vem realmente a nossa grande oportunidade. Por que inovar na Europa? Por que inovar com a Europa? Porque nós teremos a imensa oportunidade de juntar dois blocos que são muito fortes, muito desenvolvidos em termos de ciência, tecnologia e inovação, dois blocos muito representativos em termos econômicos, em termos populacionais. Então, aqui, do lado esquerdo da nossa tela, estamos vendo o que representa efetivamente a União Europeia. 6% da população mundial, com 500 milhões de habitantes, 20% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, 32% das publicações de alto impacto globalmente e 32% também das patentes, portanto, geradas. Temos a imensa oportunidade de juntar, somar esse bloco econômico de ciência, de tecnologia e de pesquisa com o nosso Brasil, que também representa 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a quinta maior área do mundo, uma população de 210 milhões de habitantes e um PIB de 3,2 trilhões de dólares. Nós temos a oportunidade de juntar forças, inovando com a Europa, inovando na Europa para endereçar os grandes desafios. E sobre isso que agora eu quero investir um pouco mais de tempo para mostrar um pouquinho o que significa inovar na Europa, o que significa do ponto de vista de instrumentos, mas o que significa também do ponto de vista dos valores, do ponto de vista da ética, do respeito e da sustentabilidade envolvida numa pesquisa, antes de mais nada, responsável. Para isso, eu vou compartilhar quatro ideias principais, falar um pouquinho do que é a União Europeia, dos instrumentos de financiamento, a importância da diversidade que nós temos na União Europeia e realmente a excelência e a criatividade que sempre norteou a ciência, a tecnologia e a inovação na Europa. Primeiramente, então, para falar de União Europeia, acho que isso é claro para todos nós, estamos falando, portanto, de um conjunto de países membros, que representam 500 milhões de habitantes, que eu mencionei anteriormente, que vão da Suécia até o Portugal, a Espanha, passando pela Alemanha, passando pela Itália, a França, e os países, portanto, signatários da União Europeia. Aprofundando um pouquinho essa imagem, estamos falando de 28 países signatários, efetivamente, da União Europeia, mas se a gente ampliar um pouquinho, 47 países associados, sendo, portanto, entre esses 28 signatários da União Europeia, 19 que pertencem a uma região econômica única, chamada de Zona Euro. Falando um pouquinho em termos de quantidade de pessoas, de público, 741 milhões de pessoas, quando a gente fala dos países associados, e 500 milhões, como foi comentado há pouco, nos países signatários, efetivamente, da União Europeia. E o mais importante, uma zona econômica e uma grande região unida, ciência, tecnologia e pesquisa. Ou seja, uma imensidade de oportunidades abertas para todos que querem realmente colocar o seu conhecimento, as suas ideias, a sua startup, a sua empresa inovadora realmente a serviço do mundo que a gente quer realmente desenhar. Em termos econômicos, como vocês provavelmente sabem, a União Europeia representa o segundo maior bloco econômico do mundo. A gente está falando de um PIB nominal de 17 trilhões de dólares. Logo após os Estados Unidos, que representa 19 trilhões de dólares, e a China, que representa cerca de 13 trilhões de dólares. Ou seja, uma potência, força, uma representatividade econômica muito grande. É muito importante relembrar também, quando a gente fala da Europa, da União Europeia, da importância atribuída, que todos nós temos que atribuir, à qualidade de vida. E esse estudo, que com certeza vocês já viram, mostra um pouquinho quais são as cidades do mundo que foram reconhecidas como sendo locais de maior qualidade de vida. Entre as 10 primeiras colocadas, nós temos 8 cidades da União Europeia, né, da Europa: Viena, Áustria, Zurique, na Suíça, Munique, Düsseldorf, Frankfurt, na Alemanha, Copenhague, na Dinamarca, e Geneve e Basel, na Suíça também. Um ponto importante, portanto, é atribuído à questão do desenvolvimento societal sustentável e das cidades inteligentes, falando em transporte, falando em meio ambiente, falando em desenvolvimento das cidades, portanto, responsáveis. É importante também relembrar de toda a riqueza cultural que existe por trás da União Europeia, dos países da Europa. Então, aqui alguns exemplos que a gente escolheu para a nossa conversa de hoje, falando mais diretamente da universidade.
e mostrando um pouquinho a tradição que a gente tem, né? Quando a gente tem a Universidade de Oxford, por exemplo, do século XI, ou ainda a Universidade de Padua, na Itália, século III, a Universidade de Krakow, na Polônia, século XIV. Então, um sistema realmente de ciência, tecnologia e inovação é estabelecida há muitas centenas de anos, uma preocupação com pesquisa e educação estabelecida há centenas de anos. Em resumo, para falar de União Europeia, quero insistir agora principalmente nos valores. Quando a gente fala de Europa, quando a gente fala de União Europeia, a gente fala realmente de um bloco econômico, a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de um foco realmente em educação, mas a gente fala de mais nada, talvez, de um conjunto de valores que compartilhamos. Valores progressistas, valores voltados à justiça, à equidade, ao desenvolvimento sustentável, a uma visão do mundo que faz sentido realmente para os desafios que a gente comentou há pouco, os grandes desafios do século XXI que juntos queremos enfrentar. Vamos agora entrar mais detalhadamente em instrumentos de financiamento, em cenários de financiamento para a ciência, tecnologia e inovação na União Europeia. Então, para pensar a União Europeia em termos de fomentos, recursos financeiros para a inovação, tem 3 níveis importantes de sempre relembrar. Primeiramente, o nível regional. A gente pode, ao estar trabalhando, pesquisando, inovando numa certa região da União Europeia, ter acesso a recursos que diz respeito a uma região específica, de um país específico. Ou podemos também, num segundo nível, falar de um fundo específico de um país. Então, existem fundos especificamente da França, da Alemanha, da Itália, de Portugal, que fomentam o desenvolvimento de startups, como de pesquisa ou de empresas inovadoras. E existe aí um terceiro bloco fundamental, que são os recursos disponíveis em nível da União Europeia, que são recursos realmente muito substanciais. A gente está falando de um conjunto de recursos atribuídos que são, na realidade, os maiores do mundo para incentivar ciência, tecnologia e inovação. E sobre isso que eu quero insistir um pouquinho mais, relembrando do Horizonte 2020, Horizon 2020, um programa que foi constituído na União Europeia de 2014 até 2020, com um investimento, um recurso disponível de 80 bilhões de euros para fomentar a ciência, a tecnologia e inovação, principalmente nesses temas que a gente comentou há pouco, temas muito voltados a desenvolvimento societal, transição energética e uma série de questões urgentes de ser resolvidas. Logicamente, estamos já chegando em 2020, que é apenas um mês, então é importante a gente olhar para o futuro e aqui atraindo a atenção para o novo programa que vai iniciar brevemente, Horizon Europe 2021-2027, que vai representar 100 bilhões de euros para novamente fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação, sendo eles, portanto, o maior programa do mundo atualmente disponível para fomentar realmente a pesquisa e a inovação. Além desses recursos, que são recursos de fomentos de origem pública, seja em nível, portanto, do país, seja em nível da União Europeia, é importante relembrar que a União Europeia é também um denso mercado de startups e de investidores. Aqui a gente tem um mapa, depois a gente vai deixar essas transparências para vocês poderem acessar e navegar no mapa, onde vocês vão poder verificar um pouquinho como é o ecossistema de startups atualmente na Europa, muito bem implantado, muito bem constituído, e onde efetivamente temos uma série de investidores, principalmente voltado à aceleração de empreendimentos de alto impacto. Como vocês podem ver, novamente, a gente está falando de inúmeras possibilidades, do Portugal até a Alemanha, passando pela Dinamarca, Suécia, Finlândia. Realmente, as possibilidades são novamente inúmeras. Quero finalizar agora falando um pouquinho sobre essa vocação pela excelência, pela criatividade, que realmente é histórica também na União Europeia. Relembrando e olhando um pouquinho numa perspectiva histórica, existe realmente uma tradição desde a Grécia Antiga, com o primeiro exemplo que a gente aponta aqui, a máquina de vapor desenvolvida na Grécia, no ano 50, após a Era Comum, até os dias mais recentes, com a criação do automóvel na Alemanha, ou ainda o microscópio, telescópio, Reino Unido, Holanda, Itália, ou mesmo classicamente ser muito relembrado, né, a invenção da impressão, né, jornais impressos na Alemanha. Então, existe há centenas de anos, podemos até dizer milhares de anos, uma tradição e um foco muito grande na inovação, na criatividade e no progresso. Uma outra maneira de observar essa tradição é conhecer a quantidade de prêmios Nobel que foram atribuídos desde que o prêmio foi criado em 1901. E a gente percebe, portanto, que a grande parte
dos intelectuais pesquisadores que foram reconhecidos por esse prêmio muito de altíssimo nível em termos de ciência, tecnologia e inovação. Encontra-se efetivamente na União Europeia 482 intelectuais pesquisadores reconhecidos até hoje pelo Prêmio Nobel, na frente dos Estados Unidos, com 388 pessoas reconhecidas. Em termos de investimento, a União Europeia, em média, na sua média, representa um protagonismo do PIB para pesquisa, desenvolvimento e inovação de 2%, com aqui um conjunto de países que estão bem acima de 3%, inclusive. A gente pode dar um destaque a Suécia, a Áustria, Dinamarca, a Alemanha, que são países que tradicionalmente investem mais de 3% do seu PIB em pesquisa, ciência e tecnologia. E como a métrica é importante ser comentada, isso faz parte da lógica do Horizon Europe, de levar a média da União Europeia para 3% de desenvolvimento do seu PIB geral na Europa para pesquisa e inovação. Alguns pequenos exemplos de inovações que estão no nosso dia a dia e são oriundos realmente desse trabalho, dessa pesquisa, desse foco na União Europeia. O World Wide Web, em 1989, inventado, portanto, por Tim Berners-Lee, um cientista britânico. Ou ainda o nosso Bluetooth. Então, muitos dos instrumentos que eu estou atualmente utilizando para a gente poder conversar hoje são oriundos dessa pesquisa, desse foco que tem sido realizado. Então, o Bluetooth, portanto, pesquisador da Ericsson, em 1994. Quero agora utilizar os 2 últimos minutos para basicamente colocar a nossa associação, o Enrich in Brasil, à sua disposição. Então, o que é o Enrich in Brasil? É um desdobramento de um projeto da União Europeia que tem por objetivo aproximar a União Europeia de grandes blocos produtores de ciência, tecnologia e inovação. Os Estados Unidos, a China e o Brasil, como vocês podem ver aqui. Hoje, especificamente, quero falar do Enrich in Brasil, do Enrich do Brasil, dizendo para vocês que ele é um consórcio que envolve, de forma equilibrada, entidades da União Europeia, entidades brasileiras, que representam as universidades, mas também o setor privado, mas também o setor empresariais, organizações não governamentais. Para dar um foco aqui no Brasil, estamos falando da Confederação das Fundações de para a Pesquisa, a nossa CONFAP, a nossa Confederação Nacional da Indústria, a nossa ANPE, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, e a Unicamp, que junto com essas entidades aqui mencionadas da União Europeia, desenham e criam um modelo cujo objetivo é aproximar, portanto, fortalecer o relacionamento para a ciência, tecnologia e inovação entre a União Europeia e o Brasil. Sem entrar em todos os detalhes, o Enrich tem um único e grande propósito: acelerar, tornar mais simples, descomplicar o relacionamento entre a União Europeia e o Brasil, para que esses nossos projetos de ciência, tecnologia e inovação sejam concretos, eficazes, rápidos. É isso que nós queremos promover juntos. Existe uma série de entidades que estão vinculadas já ao Enrich, vou comentar apenas algumas delas, logicamente, o Access, que nos recebe aqui hoje, mas também o Porto Digital, em Recife, a Embraer, a INSPER, uma série de outras instituições, como Low Carbon Initiative, Incobra, Fiocruz, Parque Tecnológico São José dos Campos. Então, realmente, já um conjunto bem representativo de entidades que estão vinculadas a essa iniciativa. Quero finalizar, porque o meu tempo, infelizmente, já chegou ao final, convidando vocês. Acharam a ideia interessante? Querem inovar na Europa? Então, a gente quer se colocar à sua disposição para servi-los. Deixo aqui alguns links, tanto do Twitter, Facebook, LinkedIn, ou mesmo do nosso site, para você se engajar e conosco desenhar essa possibilidade de inovarmos na União Europeia, na Europa. Muito obrigado pela oportunidade. Passo agora a palavra de volta para a Charlotte. Muito obrigada, Felipe, pelas considerações e introdução desde o século XI. Eu gostaria agora de mencionar rapidamente uma oportunidade de fomento, entrar um pouco mais em detalhe sobre uma das possibilidades para instituições brasileiras de trabalhar com europeus sobre projetos de inovação e de pesquisa. Vou deixar a minha apresentação assim, sem ser em tela cheia, para não dar problema,
Mas como o Felipe mostrou rapidamente, ele mencionou o Horizonte 2020, o nosso programa de fomento da pesquisa e da inovação na Europa. E dentro do pilar de excelência científica ficam 2 programas que financiam a mobilidade e a formação de pesquisadores, chamados Ações Marie Sklodowska-Curie e Conselho Europeu de Pesquisa. A chamada que eu gostaria de apresentar é uma das ações Marie Sklodowska-Curie, que financiam os pesquisadores e os inovadores ao longo de todas as suas carreiras. Por isso, existem 4 ações principais, e eu vou falar mais em detalhes de RISE, que são Research and Innovation Staff Exchange. O que são exatamente? São projetos de pesquisa e inovação realizados em rede. Esses projetos internacionais e intersetoriais, porque participam instituições acadêmicas e não acadêmicas, são realizados através do intercâmbio de pessoal entre organizações europeias e do mundo todo. São projetos que duram 4 anos e, como eu disse, que são realizados através da mobilidade, a mobilidade de pesquisadores e inovadores, das pessoas que já estão trabalhando nas instituições participantes. Esses pesquisadores e inovadores podem ser do início das suas carreiras até os mais experimentados. A mobilidade também é feita pelo pessoal técnico e administrativo das instituições participantes. Então, participam instituições europeias e do mundo todo, acadêmicas ou não. Podem participar instituições do setor privado, indústrias, SMEs, startups, spin-off, que queiram colaborar com europeus. As chamadas, como sempre no Horizonte 2020, devem ser respostas por consórcios de instituições. O que importa para vocês é que a chamada do RISE vai abrir amanhã e ficar aberta para receber candidaturas até o 28 de abril do ano que vem. Para participar, então, as suas instituições brasileiras se juntam com outras europeias e do mundo todo. O requisito mínimo é que, além de vocês brasileiros, tenha no mínimo 2 participantes, 2 instituições participantes de 2 países membros ou associados diferentes. De novo, acadêmicas ou não, e de áreas, de todas as áreas do conhecimento. As instituições brasileiras, para participar dessa chamada, têm que trazer um cofomento, ou seja, para financiar a mobilidade dos seus funcionários, vocês têm que arcar com as despesas deles para irem para a Europa. Esse cofomento pode ser um cofomento próprio, pode vir de outras fontes. Para as instituições acadêmicas existem os projetos do PRINT, que podem financiar uma participação, mas também existem vários mecanismos que foram acordados com a Comissão Europeia para trazer fomento pelas FAPs, as Fundações de Amparo à Pesquisa dos seus estados brasileiros, e pelo CNPq ou pela FINEP, ou outras possibilidades ainda. Até hoje foram 68 instituições brasileiras que participaram de projetos RISE em diversas áreas. Vocês podem procurar quais foram para ter uma ideia um pouco das vantagens de participar de projetos similares. São projetos muito interessantes porque eles ajudam vocês a conhecerem parceiros, estabelecer redes, aumentar um pouco os seus horizontes e provavelmente seguir trabalhando com esses colaboradores durante muito tempo. Bem, porque eu gostaria agora de dizer por que nós organizamos, a Euraxis organizou esse webinar dentro dessa série de webinários, de 4 webinários. Euraxis é uma iniciativa da Comissão Europeia que apoia a mobilidade de pesquisadores desde 2003. Estamos no Brasil e na região latino-americana desde 2013, ajudando pesquisadores, oferecendo informações sobre os fomentos, sobre as possibilidades de realizar uma
temporada de pesquisa na Europa ou de colaborar com pesquisadores europeus. Isso nós não financiamos, mas ajudamos fornecendo essas informações e esses serviços. Nossas atividades são divididas em 5 pilares. Eu gostaria, vocês estão vendo nessa tela os 5 pilares, um resumo, né? Apenas para dar uma ideia, a Euraxis é um pouco o posto Ipiranga da pesquisa na Europa. Então, eu gostaria de mostrar agora uma das nossas ferramentas que pode ser útil para vocês inovarem na Europa ou com europeus, que chama Euraxis Partnering, para vocês, suas instituições, encontrarem colaboradores, eventualmente para submeter uma candidatura a um programa do Horizonte, uma chamada do Horizonte 2020, ou para desenvolver outro tipo de projeto. Para isso, vocês podem usar o portal Euraxis, é gratuito. Entrando em Partnering, vocês podem filtrar entre as 16.000 instituições que estão cadastradas. Vocês também podem cadastrar suas instituições e assim vocês vão poder entrar um pouco no mapa da pesquisa e da inovação europeia, ser encontrados por potenciais parceiros europeus e do mundo todo. Nós continuamos à disposição de vocês na Euraxis. Estou compartilhando aqui os nossos contatos. Sempre divulgamos oportunidades para pesquisadores, para inovadores nas nossas mídias, websites, mídias sociais, no Facebook, no Twitter. Não hesitem também em entrar em contato se vocês têm projetos, querem um pouco de ajuda para começar. Estamos à disposição. Bem, isso eram as informações que queríamos compartilhar com vocês. Hoje, junto com o Felipe do Enrich e o Leonardo da Natura, agradeço muito o interesse e eu gostaria agora de colocar nós três à disposição para responder as suas perguntas. Vocês podem usar a parte de chat do Zoom ou também fazer perguntas no Facebook e vamos responder agora. Tem uma pergunta aqui sobre a chamada RISE. As FAPs e órgãos de fomento vão abrir chamadas para o RISE? Então, as FAPs estão reunidas hoje, agora mesmo, em Porto Alegre, para um fórum onde vai ser conversado, mas há essa possibilidade de chamada das FAPs. De todo jeito, vocês podem começar a se informarem sobre o RISE, ler os documentos que vão ser publicados amanhã sobre a chamada, que nós vamos disponibilizar também no site da Euraxis Brasil, e sempre se informarem sobre as possibilidades de cofomento. Nós vamos compartilhar os links também. Se for decidido abrir uma chamada pelas FAPs, vai ser publicada no site do CONFAP, obviamente, e também da Euraxis Brasil. Tem mais uma pergunta, se no partnering os grupos europeus também encontram grupos brasileiros. Sim, claro, por isso eu encorajo vocês a se cadastrarem as suas instituições no portal Euraxis, para vocês manifestarem interesse em participar de projetos colaborativos. É muito fácil e se quiserem ajuda, podemos enviar um passo a passo para vocês. Mas o objetivo é vocês encontrarem parceiros e serem encontrados. Por enquanto, não temos mais perguntas. Certo. Felipe, você quer explicar um pouco melhor como o Enrich pode ajudar? O que vocês oferecem para os pesquisadores e instituições brasileiras que têm interesse em inovar na Europa? Qual é o passo a passo? Eles entram em contato? Claro. Então, vamos aproveitar talvez alguns minutos para explicar de forma mais detalhada quais são os 6 passos com os quais nós do Enrich em particular podemos ajudar. Primeiro passo importante, informação. Hoje, tipicamente, a gente está recebendo um conjunto de informações muito importantes sobre mobilidade de pesquisador e existe uma série de outras informações que o Enrich disponibiliza sobre fomento, sobre desafios, sobre ecossistemas de inovação, para ser assertivo na parceria que vai ser desenvolvida. O segundo elemento é a conexão.
Então, nós ajudamos realmente os candidatos a essa parceria a encontrar o parceiro certo, a universidade certa, o pesquisador certo, a startup certa, o investidor certo, para se conectar e realmente otimizar o tempo para efetivamente conseguir viabilizar essa parceria. O terceiro elemento, logicamente, é indicar fontes de financiamento. Fundo de financiamento da União Europeia, do Brasil, em parceria entre as duas regiões, para poder tirar as ideias do papel, estejamos falando aqui de uma pesquisa ou do desenvolvimento do empreendimento inovador. O quarto elemento é realmente você ir até o local. A melhor forma de desenvolver a parceria é você ter um ponto de chegada, um soft landing hub, um ponto de aterrissagem soft, literalmente. Então, nós temos hoje, tanto na União Europeia como no Brasil, um conjunto de ambientes homologados, que foram avaliados, que foram devidamente conhecidos, visitados, para tanto receber brasileiros, supondo startup que querem fazer um soft landing na Europa, como, no contrário, pesquisadores europeus que querem vir para o Brasil ter um ponto de chegada para poder conhecer. Finalmente, nós apoiamos também em questões ligadas ao desenvolvimento do seu plano de negócio, do crescimento, né, da sua inovação para europeus do Brasil, para brasileiros na Europa. Então, realmente criamos toda a visibilidade, o desenvolvimento do negócio em si. E último ponto e sexto ponto, que é fundamental, o apoio para questões legais, questões que podem ser vinculadas à propriedade intelectual, a formalização da empresa ou do trabalho para europeus no Brasil, para brasileiros na Europa. Então, toda a camada realmente de apoio legal para a formalização do empreendimento. Então, são esses 6 pontos que a gente oferece de forma estreitamente conectada com as entidades de referência no Brasil e na União Europeia para ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigada. E essas atividades são pagas do Enrich? Até o final desse ano, a gente tem uma série de atividades principalmente gratuitas. A partir do ano que vem, a gente vai ter um conjunto de atividades que vão continuar de mobilização efetivamente gratuita e o conjunto de outras atividades que vão aos pouquinhos ser cobrados também para garantir a sustentabilidade das atividades. Mas o objetivo realmente é manter uma associação muito leve, muito pouco custosa, porque o seu grande objetivo é realmente fomentar essa aproximação, mesmo que efetivamente alguns serviços acabarão sendo cobrados para poder garantir a sustentabilidade das atividades. Tem mais uma pergunta aqui, se é possível que o pesquisador se cadastre individualmente no portal Euraxis para ser visualizado como um possível parceiro de pesquisa. Obrigada pela pergunta. Sim, é possível, inclusive as instituições que se cadastram começam com o cadastro de uma pessoa física, né? Então, pesquisadores inovadores podem se cadastrar, de novo é relativamente simples. Pesquisadores individuais podem publicar seus currículos e também, assim, aumentar a possibilidade de serem contatados por empregadores, colaboradores potenciais. Vocês manifestam interesse em serem contatados e por que vocês queriam ser contatados, né? Vocês ainda podem criar um perfil e criar alertas para receber informes, alertas, né? Quando uma vaga de trabalho em pesquisa bate com o perfil de vocês ou quando tem novas instituições que se cadastram. Em relação ao programa RISE, tem cofinanciamento da União Europeia, precisa de um financiamento das FAPs e outros, e parte é vindo da Europa. Quem contacta é o programa ou o grupo direto interessado? Então, os projetos RISE são financiados pela Comissão Europeia. A mobilidade de pesquisadores das instituições europeias, por exemplo, que vão ser móveis entre países europeus ou os europeus que vierem, por exemplo, às instituições brasileiras, são cobertas pela Comissão Europeia. No caso das instituições brasileiras, elas não são mais elegíveis de forma automática aos fomentos da Comissão Europeia. Isso quer dizer que as instituições brasileiras têm que trazer um cofomento para financiar a sua participação, né, nos projetos da Comissão Europeia.
Isso é para instituição. No caso do RISE, o investimento pode ter um efeito de alavanca muito grande, porque trata de pessoais, não de, como dizer, de funcionários. As instituições, por exemplo, a Natura, pode entrar no projeto RISE para colaborar com parceiros europeus e outras, por exemplo, universidades do mundo todo que trabalham sobre desenvolvimento de cosméticos, vamos dizer. A Natura, então, essas instituições vão intercambiar, vamos dizer, pesquisadores, inovadores, técnicos, pessoal administrativo para realizar um projeto de inovação e de pesquisa conjunto. No caso da Natura, se eles querem enviar o Leonardo para passar 2 meses numa instituição europeia para trabalhar sobre esse projeto, o salário do Leonardo já está pago. Então, o que eles têm que financiar? A Natura vai ter que financiar uma passagem e a estadia do Leonardo na Europa. Então, vocês estão vendo que, como são muitas instituições participantes, o aporte, nesse caso da Natura, seria relativamente pouco em relação ao projeto bem maior do qual participa. Espero que tenha sido claro. Então, sim, tem que trazer um cofomento, porém não é necessariamente muito alto. Muitas instituições brasileiras financiam suas participações, ou senão vocês podem recorrer aos mecanismos de cofomento que existem. Ela perguntou se para startups funciona do mesmo jeito. Funciona. E tem uma outra pergunta lá no Facebook de uma pessoa que tem uma startup participando do programa PIPE FAPESP fase 1. A pergunta dele é como uma startup iniciando pode acessar esses programas, né? Se existe algo parecido com o programa PIPE da FAPESP. Eu não entendi, mas talvez o Felipe tenha respostas. Você pode copiar no chat aqui? Posso sim, claro. Ele mandou por mensagem lá no Facebook. Vamos ver a pergunta. Tá aqui, Felipe, no chat. Uma startup iniciando pode acessar a esses programas. Bom, a gente falou há pouco, e eu acho que a Charlotte vai nos ajudar aqui, do cofinanciamento das fundações de para a pesquisa, né? As FAPs. Então, quando a gente está falando do FAPESP, a gente está falando exatamente da Fundação de para a Pesquisa do Estado de São Paulo, que, segundo a minha lembrança, tem exatamente instrumentos de parcerias com países da União Europeia, exatamente para cofinanciar o desenvolvimento de inovações. Então, eu acredito que, estando no PIP, estando vinculado à FAPESP, realmente é uma boa possibilidade, aumenta a possibilidade de ter um cofinanciamento para a mobilidade ou para desenvolvimento de inovações. Exatamente. Eu não conheço exatamente os detalhes do programa PIP, mas a FAPESP publicou guidelines explicando quais são as etapas que os pesquisadores ou inovadores do Estado de São Paulo têm que fazer para pedir um cofomento para sustentar a sua participação nos projetos do Horizonte 2020. Então, inclusive o projeto RISE das ações Marie Curie. Vocês têm que candidatar a alguma chamada da FAPESP e, se não me engano, é justamente o próprio PIP. Exatamente. Relembrando que, além dos pesquisadores, isso é uma pergunta que foi feita por uma startup, os inovadores, ou seja, as empresas, empreendedores inovadores também estão contemplados. Leonardo, você pode passar o link para as inscrições no desafio, por favor? Sim, claro, vou colocar aqui para todos. A gente tem uma página na internet em 3 línguas para que todos possam conhecer os detalhes do desafio. Vou fazer isso agora. Por favor, porque aí eu acho que as pessoas que ouviram você e estão interessadas em se inscrever podem se inscrever diretamente lá, né? Tem alguma dica, alguma instrução específica para esse desafio? Acho que vale ressaltar que nós estamos recebendo propostas de soluções
que tenham alguma etapa de desenvolvimento, protótipo, teste, ou algo que já tenha sido de fato feito. Então, apenas ideias nós não estamos avaliando, tá? Acho que essa é uma orientação importante. Outro aspecto é que a gente tem um formulário bastante simples, então ao clicar dentro da página lá da internet, que eu vou mandar o link, são alguns campos apenas de identificação pessoal e a menção de informações não confidenciais. A gente vai avaliar, mesmo sem informação confidencial, se há o interesse da Natura em conhecer mais sobre a solução, para que depois a gente entre em contato específico com o NDA e possa negociar a parceria. Esperamos que receba mais candidaturas. Perfeito, muito obrigado. Juliana, temos mais perguntas? Não, Charlotte, não temos mais perguntas. Então, Alexandre Pascoal está levantando a mão, se quiser perguntar. Não, não mais. De todo jeito, nós continuamos à disposição. O Enrich compartilhou seus contatos. A Euraxis também compartilhou seus contatos. Estamos organizando um evento em Brasília sobre colaboração Brasil-União Europeia sobre inovação, que vai acontecer no dia 10 de dezembro, então terça-feira que vem, na Finatec em Brasília. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link. Esperamos que vocês possam participar. Os candangos estão convidados. A ideia é mostrar um pouco quais são as políticas, tanto da União Europeia quanto do Brasil, em termos de inovação, como trabalhamos juntos, como países membros, países europeus trabalham com brasileiros em inovação, desenvolvem projetos nesse ramo, e saber um pouco mais sobre os fomentos disponíveis para vocês fazerem isso. Eu vou compartilhar agora o link com vocês. Se vocês me permitirem, quero aproveitar e fazer um convite também, no dia 10 de dezembro também, a partir das 6h30, em Brasília, na Universidade de Brasília também. Teremos um Innovation Talk do Enrich, que contará com a participação do embaixador da União Europeia, presidente da Confederação das Fundações de para Pesquisa, CONFAP, exatamente para falar sobre as grandes oportunidades de inovação em parceria sob a ótica do Free Trade Agreement, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Então, fica o convite também a quem tiver a oportunidade de ver, dialogar conosco nesse think tank sobre Free Trade Agreement e inovação. Obrigado, Felipe. Então, nós vemos em Brasília semana que vem. Com certeza. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Felipe, muito obrigado pelas informações. Leonardo, muito obrigado pela sua participação também. E pelo desafio muito interessante que a Natura lançou. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram da série de webinários. Com esse webinar, encerramos a nossa série de 2019, mas voltaremos com novos temas para apresentar para vocês em 2020, sempre com o intuito de ajudá-los, dar a conhecer um pouco sobre o que fazemos em pesquisa e inovação na Europa e mostrar como podemos ajudar, como pesquisadores individuais, instituições brasileiras podem colaborar com a nossa ciência europeia. Muito obrigada a todos. Juliana, obrigado pela organização prática dos 4 webinários e boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas.